Olá, muito boa tarde, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Espero que o seu dia esteja transcorrendo na mais perfeita paz, harmonia, alegria, no seu coração amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Que haja gratidão no seu coração. Estamos desfrutando do dom da vida, a permissão do Senhor no nosso fôlego de vida na caminhada terrena. Hoje, 21 de outubro de 2022, sexta-feira, queremos Minutos de Sabedoria compartilha com você mais uma mensagem para que neste início de um longo final de semana, com tempo suficientemente longo, pertinente para que possamos pensar, analisar, meditar nesta mensagem e você possa extrair lições para a sua vida emocional, sua vida espiritual. O tema dessa mensagem é tempo de gugar na areia. Gugar. Essa expressão, ela é um neologismo, ou seja, o que significa isso? É a criação de uma palavra a partir de outra palavra. Então, gugar vem da palavra gugo. É tempo de gugar na areia. Esta mensagem Deus colocou no meu coração depois que participei de uma reunião, de uma assembleia do condomínio em que nós moramos. E esta reunião me deixou assim impactado, perplexo, por ver a natureza e o comportamento das pessoas de uma maneira geral nos dias de hoje. Quando se reúne algumas pessoas, seja o assunto político, profissional, acadêmico, político, né? Principalmente político, ou espiritual, a natureza das pessoas nos dias de hoje transforma esta reunião em um ambiente completamente distorcido, desconexo de um tempo em que, quando as pessoas se reuniam para falar sobre qualquer assunto, havia respeito, havia atenção, havia a preocupação do que se iria falar. E nós tivemos a apresentação de duas empresas oferecendo os seus serviços relativo à implantação do gás encanado e a outra empresa oferecendo os seus serviços na reparação de telhados. Foi algo assim assustador. As pessoas inquietas, com um semblante desconfiado, com conversas paralelas, perguntas agressivas, perguntas de desconfiança. Na continuidade, após a apresentação dessas empresas, a administradora colocando os assuntos em pauta por ordem, não havia respeito, não havia a conexão das coisas. Perguntas estúpidas e agressivas. Enfim, uma reunião em que as pessoas precisavam, quase que a todo momento, pelo presidente que estava coordenando esta assembleia, ter que pedir atenção, pedir respeito, pedir atenção e tentar controlar realmente um número de vozes sem respeitar o regulamento, os princípios da reunião. E esta circunstância, esta situação, me levou ao texto de João 8, quando os escribas e fariseus, eles trouxeram a Jesus uma mulher adúltera, pega em adultério, e a colocaram no meio da discussão. Diz a palavra, ela foi colocada no meio, ou seja, o centro das atenções, e com o objetivo de atingir Jesus, colocando-o à prova,
através de suas respostas. E o texto diz que Jesus ouvia escrevendo na areia. Muito bem. Que lições nós podemos tirar nos dias de hoje? Como eu disse no início da mensagem, toda e qualquer reunião, ou todo e qualquer ajuntamento de pessoas hoje, transcorre dessa maneira. Não há princípios, não há respeito, as pessoas atropelam umas às outras, as opiniões não são respeitadas, não são analisadas, as respostas geralmente são duras, desconfiadas, com objetivos escusos, enfim. Quando se trata de futebol, de política, é exatamente dessa maneira que acontece. Então, esse texto de Jesus, nos dias de hoje, Minutos de Sabedoria, apresenta a você, sugere a você que em qualquer discussão, em qualquer conversa que acontecer estas distorções, claro que nós não vamos abaixar e ficar escrevendo no chão. Mas quem é que não tem um celular hoje? Todas as pessoas, elas têm no seu bolso, elas têm na sua pochete o celular. Então, qual é a lição que podemos extrair, de que maneira podemos nos comportar? Porque somos filhos e filhas do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Não podemos nos esquecer de que em qualquer reunião, em qualquer situação onde haja uma discussão ou qualquer coisa semelhante ao que estamos falando, nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Então, a sugestão é gulgar neste exato momento. Ou seja, num minuto em que colocarem você no centro das atenções, ainda que seja para questionar as suas respostas, ou verificar a sua posição, ou enfim, uma provocação, dê uma gulgada, pegue o seu telefone, entre, por exemplo, no livro de Provérbios, e você pode extrair esses dois pensamentos que vamos citar. Provérbios 15, 28 diz assim: o coração do justo medita o que há de responder. Provérbios 31, 2 diz o seguinte: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Já pensou nesta circunstância? Já pensou de que num momento acalorado em que as pessoas estejam se divergindo, você de repente diz o seguinte: por gentileza, 1 minuto de atenção. Olha que resposta interessante eu tenho para esta situação e para vocês neste exato momento. Ou seja, assim como Jesus estava ouvindo e de repente ele dá uma resposta depois de chamar a atenção daquelas pessoas, porque ele ficou quieto ouvindo, você pode fazer a mesma coisa. Ficar quieto, lançar mão do seu celular, enquanto os ânimos estão acirrados, e de repente alguém vai se dirigir a você, perguntar a você o que você acha, você pega o Google e diz para todas as pessoas: por gentileza, ouçam com atenção. E aí você cita esses dois provérbios. Assim como Jesus, nesse exato momento, aquela resposta trouxe a todas as pessoas a revelação do caráter delas, ou seja, fazendo-as refletirem sobre, cada um delas, sobre o seu eu. É exatamente o que vai acontecer quando você tiver essa atitude. Por quê? Na maioria das vezes, estamos no meio de pessoas diferentes umas das outras, com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, objetivos diferentes, maneiras diferentes de pensar, com aprendizados diferentes.
intenções diferentes, com reações diferentes e que em dado momento vão colocar você no meio da situação, no centro das atenções, com um julgamento definido. E aí você será a surpresa e a diferença dessa discussão, dessa conversa toda. Porque as pessoas estarão olhando para você que teve uma atitude diferente com o celular na mão. E aí você para, chama atenção, e aí você diz, Provérbios 15, 28. Prestem atenção, olha o que o homem mais sábio do mundo disse. O coração do justo medita o que há de responder. E aí, Provérbios 31, 12. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. E como cristão, como uma pessoa sábia, fazendo a diferença, você poderá chamar atenção e a sua boca proferir palavras de edificação. Seja isso em qualquer circunstância. Seja isso no meio de 2, 3, 4, 5 pessoas, num aniversário, num churrasco, seja onde for. Quando houver o acaloramento da discussão, você vai proceder como Jesus, dando uma gulgada em todo mundo. Que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, possa nos trazer a nossa mente, a nossa inteligência, a sabedoria que teve Jesus. Que apenas ouvindo, no momento certo, ele responde com uma outra pergunta e faz com que todas as pessoas se voltem não para a mulher que estava no meio, no centro, mas eles se voltem para si mesmo, analisando a sua conduta, o seu comportamento, a sua intenção. E aí o texto diz que todos viraram as costas e foram embora. E aí Jesus diz para a mulher, se eles não te acusaram, nem eu. Vá e não peques mais. A fala de Jesus, através da pergunta que fez, ela revelou o caráter e indicou o futuro. É o que você pode fazer com uma gulgada, apresentando algo sábio da palavra de Deus. Você pode revelar o caráter das pessoas e indicar o futuro. E quem sabe até, naquele momento, ganhando uma alma para Jesus. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, em nome de Jesus.